Os automatismos incorretos do condutor são gestos efetuados de maneira não consciente e que se transformam em atos inseguros, como a inclinação exagerada da cabeça. O condutor deve mantê-la na posição normal, voltada para a frente, sem incliná-la. O posicionamento incorreto do corpo no banco provoca o desequilíbrio e descontrole dos comandos. Durante as frenagens e esterçamentos, sua perna esquerda deve ficar enrijecida, com o pé apoiado no chão do veículo para manter o equilíbrio do corpo. A falta de domínio da direção é causada por maneira incorreta de segurar o volante. Usar só uma mão, por exemplo, ou cruzar as mãos sobre o volante nas curvas. Ou até mesmo distrair-se ao ligar ou sintonizar o rádio. A mudança de marcha, quando aprendida corretamente, se torna automatismo correto, mas, ao contrário, poderá ser desastrosa. A seleção de marchas deve começar na correta posição da mão na alavanca de câmbio. Assim, ela está neutra. Ao subir as marchas para a primeira e segunda, a mão deve estar à direita da bola da alavanca, forçando-a para a esquerda. Para a terceira e quarta marchas, a mão será colocada no meio da bola, fazendo força na direção das marchas indicadas. E para a quinta marcha, a mão deve ser colocada à esquerda da bola da alavanca, forçando-a para o lado direito. Todos os demais comandos do veículo, como setas que indicam mudança de direção, limpadores de para-brisa, devem ser executados também com muita cautela e segurança. Principalmente quando o manejo de qualquer um dos comandos ocorre simultaneamente com a necessidade de troca de marcha. Um dos automatismos incorretos mais comum é o condutor manter o pé esquerdo descansando no pedal da embreagem. A principal causa dos automatismos incorretos é justamente o aprendizado incorreto. Nada mais lógico do que isso. Se você quer realmente ser um condutor de veículos automotivos, com a responsabilidade, é claro, do que isso significa, o primeiro passo será aprender. Mas aprender da maneira correta, com um instrutor perito no assunto, credenciado pelos órgãos responsáveis. Um irmão ou amigo pode até saber dirigir muito bem, mas não possuem didática suficiente para promover o ensinamento correto. Afinal, conduzir um veículo é muito mais do que apenas fazê-lo andar. Outro fato digno de comentário é a compra da Carteira Nacional de Habilitação. Uma pessoa sem conhecimento e com um documento tão importante quanto esse, falsificado, pode ser considerado um louco com uma arma na mão. E muitas vezes, o caminho que parece ser mais curto é aquele que não tem volta. São vários tipos de acidentes que envolvem veículos. Vamos ver agora os principais, os mais comuns e como evitá-los no futuro. A colisão com o veículo da frente ocorre quando o veículo bate contra aquele que segue à sua frente. Normalmente acontece quando não é mantida a distância de segurança ou distância de segmento. A distância de segmento é um espaço suficiente para o condutor perceber uma situação de risco, reagir e parar o veículo, evitando a colisão. O condutor deve ficar sempre alerta e observar os sinais do veículo que segue à frente. Ao pressentir algum perigo, freie aos poucos. Colisão com o veículo de trás é quando o veículo que segue a sua retaguarda bate com o seu. Quando ocorre o impacto, a cabeça do motorista que sofre a colisão é lançada violentamente para trás, podendo causar a fratura do pescoço e morte. Para evitar este tipo de colisão, você deve planejar o seu trajeto com antecedência, para não confundir o motorista que vem atrás. Sinalizar bem suas intenções, parar de forma suave e gradativa, facilitar a ultrapassagem, reduzindo a velocidade e, se necessário, deslocar o veículo para o acostamento. Colisão nas retas é o tipo de acidente que provoca maiores danos e do qual poucos escapam ilesos. Nas retas, a principal causa é a ultrapassagem efetuada sem visibilidade suficiente ou conduzida de forma imprudente. Para evitá-la, devemos observar se o local oferece condições de segurança para efetuá-las. A sinalização, como as placas de advertência, lhe indicam claramente sobre essas condições. Nas curvas, as causas podem ser a velocidade incompatível, o tipo de pavimento, o ângulo da curva, as condições dos pneus,
e os efeitos das leis da física aplicadas ao veículo, que já vimos anteriormente. Podemos evitá-lo usando muita cautela nas curvas e nunca ultrapassar outros veículos nestes locais. Nos cruzamentos, a colisão frente a frente acontece principalmente devido à pressa do motorista em fazer a conversão à esquerda, por exemplo, sem observar o fluxo de veículos que vêm em sentido contrário. Para evitar este tipo de situação, sinalize com antecedência sua intenção de conversão. Observe sempre o trânsito, reduza a velocidade ou pare o veículo e até mesmo, se necessário, ceda a sua preferência. Motorista defensivo sabe que a segurança vale mais do que as regras e a educação muito mais que a pressa. Mas a falta de visibilidade também contribui para este tipo de acidente quando existem veículos estacionados irregularmente, como neste caso. E tem ainda algumas bancas de revistas que impedem a visão dos outros condutores, que também irão cruzar a via. Como pode perceber, toda atenção no trânsito é indispensável. A colisão na ultrapassagem é a principal causa de acidentes graves em rodovias, devido à falta de avaliação correta do espaço disponível e do tempo necessário para a ultrapassagem. Ao ser ultrapassado, mantenha-se à direita da pista. Verifique o trânsito no sentido contrário à sua retaguarda. Sinalize, avisando se há ou não condições de ultrapassagem. Reduza a velocidade para facilitar que o veículo que está ultrapassando volte à sua mão de direção. Ao ultrapassar, você deve verificar pelos retrovisores se alguém o está ultrapassando. Olhar rapidamente para a esquerda para ter a certeza de que não há outro veículo ao seu lado. Sinalize sua intenção. Colisão misteriosa, denominada assim por ser o tipo de acidente que envolve apenas um veículo e pelo fato do condutor não saber o motivo. É um acidente violento, geralmente com consequências fatais. E as suas causas podem ser as condições da pista, desníveis, areia, óleo na pista, por exemplo. Ou, quem sabe, condições climáticas, neblina, chuva ou até mesmo pelos famosos automatismos incorretos. O fato é que, na maioria das vezes, se deduz os motivos sem sabê-los ao certo. Daí o mistério. As motocicletas são mais ágeis e realizam manobras mais arrojadas. E por isso mesmo podem ser causadoras de muitos acidentes. O motociclista deve estar sempre dentro dos seus deveres. Usar capacete bem justo na cabeça. Só adquira um capacete com carimbo do Inmetro. Isto garante a qualidade do produto. Prefira botas com sola de couro e cano alto para proteger o tornozelo. Blusão de couro ou tecido bem grosso. Use calças compridas e de tecido bem resistente. Luvas grossas de couro, próprias para motociclismo. Elas irão proteger suas mãos no caso de queda. Todas estas recomendações são para a sua segurança. A direção defensiva começa pelo zelo que você possui a si mesmo. O pedestre tem preferência. Deve ser aguardada a conclusão da travessia. Não tente apressá-lo. Ele pode ter reações imprevisíveis, provocando atropelamentos. O condutor, para evitar esse tipo de acidente, também deverá transitar sempre com bastante atenção e em velocidade compatível com os locais onde existem riscos de atropelamentos. Aglomerações, por exemplo. Mas é bom lembrar que os pedestres têm sua parcela de responsabilidade e que não é pequena. A travessia segura é na faixa protegida para pedestre. Porém, o pedestre imprudente não dá a mínima para isso e arrisca a sua vida nas travessias perigosas, como nas BRs, atravessando fora da faixa e em diagonal nos centros urbanos. E muitas vezes, o motorista, para protegê-lo, acaba por causar um caos no trânsito. Isso quando não há mortes ou feridos. Nas campanhas de trânsito, destaca-se muito sobre o condutor alcoolizado e os danos, muitas vezes irreparáveis, que ele causa à sociedade. Mas existe também o pedestre alcoolizado, e um indivíduo nessas condições representa um perigo muito grande. Portanto, ao ingerir bebidas alcoólicas, pegue uma carona ou táxi, ou mesmo não saia de casa. Ao pedestre, cabe respeitar a sinalização e as normas de segurança. Estar consciente, acima de tudo, de suas condições para travessias necessárias e com atenção indispensável ao trânsito. O condutor consciente é um cidadão consciente. Ele sabe que a harmonia do trânsito parte em primeiro lugar de suas atitudes individuais. Ele é possuidor do bom senso, é sempre educado com os demais.
Ele sabe que o trânsito não é apenas constituído de automóveis e leis, mas, acima de tudo, de pessoas. Que você se torne esse tipo ainda tão raro de condutor. Adquirir a Carteira Nacional de Habilitação é como se você tivesse tirado um passaporte para uma grande viagem. A direção defensiva se torna o seu roteiro para que a sua viagem aconteça de forma mais agradável, mais segura. Quando desrespeitar este roteiro, você estará buscando o alto risco por conta própria. Quantos não optaram pelas experiências trágicas e dolorosas? Quantos nunca mais voltaram desta viagem? O roteiro está pronto. A passagem pode ser adquirida, mas voltar em qualquer ocasião dependerá unicamente de você. Boa sorte. Ou, se preferir, boa viagem.